os principais valores, se a gente olhar isso tudo, eu acredito que o principal é disciplina. Eu falo que eu sou motivado pela minha disciplina. Então, fazer, a maioria das vezes você não vê resultado, continua fazendo, não vê resultado, e eu sou acostumado com isso porque eu gosto muito de treinar, gosto muito de academia. Então você treina, não muda nada, treina, não muda nada, você começa a ver resultado. Ficou uma semana sem treinar, perdeu tudo. E é muito assim, né? Meio que uma escada rolante, até parado você tá indo para trás. Então a disciplina é um valor que eu acho muito importante. E o segundo valor, até nem seria segundo, mas colocado ali lado a lado, eu acho que é a honestidade. Porque não adianta você ser disciplinado e desonesto, né? Não ser ético, né? Apesar de ser o mesmo significado, mas você precisa ser disciplinado e ético. E aí você vai plantando e naturalmente os frutos vão aparecendo. Isso. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Psicologia e Gestão Podcast. Aqui a gente fala de conceitos de mentalidade e conceitos de psicologia e gestão no dia a dia, de forma muito prática. Eu estou trazendo convidados muito especiais. Hoje eu vou falar com o Lucas, que é CEO da BRC, um empresário, um cara, também um ser humano fora da curva. Eu quero hackear um pouco da mentalidade dele aqui junto com vocês. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Romani. É um prazer imenso estar aqui contigo, gravar contigo. Nos conhecemos aí há pouco tempo, mas tem tudo para ser uma amizade duradoura. Cara, também um prazer enorme estar te recebendo. Eu primeiro se apresenta para o pessoal falando um pouquinho da sua trajetória e os seus planos daqui para frente. Tá. Quero entender um pouco mais disso daí também. Tá, eu sou o Lucas, sou um cara que gosta muito de repetição, sou muito acostumado com repetição, gosto muito de método, gosto muito de meritocracia. A minha trajetória profissional basicamente é uma carreira comum de executivo, né? Então me formei em engenharia de alimentos, comecei a atuar, comecei a entrar um pouco mais na estrutura da operação, fiz uma pós em gestão na FGV, depois fiz um MBA em gestão comercial também pela FGV, comecei a ter um cargo um pouco mais gerencial, fiz uma pós de Cambridge de análise de decisão baseada em dados, para começar a ter uma visão um pouco mais sistêmica, um pouco mais racional, né? Sair um pouquinho da subjetividade, ser mais incisivo, ser mais racional, né? Que é isso que o objetivo de toda empresa é dar lucro, então olhar de maneira mais crítica isso. E e comecei a ter esse cargo mais de gestão, né? Aí no final do ano passado fui promovido a CEO, comecei a mudar um monte de coisa, né? Então você vem com gás, você vem querendo mudar bastante coisa. E os próximos anos aí a ideia é, até um amigo fala isso, que as duas principais atribuições do CEO são, a primeira delas, atribuir e alocar recursos, onde eles podem render, rentabilizar cada vez mais, gerando valor tanto para cliente como para acionista. E a outra parte é pensar em alguma coisa que mata o seu negócio. Então, pensar ali na frente, o que eu estou fazendo hoje, né, que se eventualmente viesse uma startup aí com alto grau de inovação, poderia matar meu negócio. Então, basicamente, o que a gente faz pensando aí nos próximos 5 anos é pensar em alguma coisa que mata o nosso negócio para conseguir fazer disso uma fortaleza e, claro, uma oportunidade de desenvolvimento futuro. E como que é a sua rotina no dia a dia? Você que falou que gosta de método, fala um pouco mais sobre isso. Minha rotina, inevitavelmente, por ter começado na parte de vendas, eu ainda tenho essa interface com o cliente. Então, tem cliente que pede uma visita. Por mais que eu não esteja na parte comercial, às vezes eu vou fazer uma visita cortesia e tudo mais. Mas nessa nova atribuição eu preciso ficar um pouco mais interno. Então, o que eu faço é, na agenda anual eu concentro as viagens. Mas, enquanto eu estou ali na sede da empresa, eu acordo, costumo acordar ali 10 para 5 da manhã. Sou uma pessoa de hábitos mais diurnos, funciono melhor durante o dia. Então, acordo às 5, vou treinar às 5h30, treino musculação ali, cardio, até mais ou menos umas 7 da manhã. Vou tomar um banho, vou para o escritório, fico no escritório. Na primeira parte da manhã, eu já procuro limpar tudo que eu tenho de pendência, né, e-mail e tudo mais. A partir de umas 9h30, 10 horas, o pessoal começa a vir para a sala, né, porque algumas questões precisam ser alinhadas. Almoço, volto para o escritório. Normalmente tem alguma reunião, alguma coisa na parte da tarde. Vou embora da empresa, mais ou menos 5h30, por aí. Às vezes eu vou dar uma caminhada, porque faço disso uma terapia, então refletindo um pouco do que foi o dia, os aprendizados ali do dia. Volto, tomo banho, como e sempre
procuro aprender alguma coisa um pouquinho antes de dormir. Então, uma leitura. Um tempo atrás eu tive problema que eu lia coisa que me chamava muita atenção, aí eu não conseguia dormir. E agora o que eu faço é dou alguma coisa não tão profunda que eu quero aprender, mas é para ficar mais light, mas ainda assim manter esse hábito de aprendizado diário. Muito bom. E falando aqui, assim, em perspectiva, o que que é a BRC para o pessoal entender? O que que você faz? O que que é a rotina até do engenheiro de alimentos? Me explica um pouco Exato. melhor. Na verdade, a BRC é um segmento que se pedisse para qualquer pessoa adivinhar, nunca ninguém adivinharia. Então, imagina só, nossos clientes são BRF, JBS, então nós vendemos para produtores da indústria de beneficiamento carne, ali, que produtores de embutidos. Então, para o pessoal que faz salsicha, para o pessoal que faz presunto e tudo mais. Então, nós somos um passo antes. O que a gente faz é produzir uma mistura de condimentos, né, de especiarias e temperos para caracterizar sensorialmente esses produtos. Então, por exemplo, a salsicha tem aquele sabor característico de salsicha por conta dessa mistura de temperos. Mas a salsicha precisa ser segura de ser consumida, ela precisa durar o prazo de validade nela. Então a gente pega essa salsicha também, faz uma análise e desenvolve conservantes específicos para impedir, por exemplo, a deterioração microbiológica. Desenvolve misturas de antioxidante para impedir a oxidação, para impedir com que o produto fique ranço, porque isso tudo diminui a seguridade do produto. E quando a gente fala em deixar o produto seguro, na verdade a gente está falando em aumentar a disponibilidade de alimento que vai ser ofertado para o consumidor lá no final. Então, se a gente faz com que o produto, durante todo o prazo de validade dele, esteja apto e seguro para ser consumido, a gente está levando mais alimento para o consumidor também. Então, esse produto também precisa ter uma cor. Então, a gente vende corante também. Esse produto precisa ter uma textura. Então, mesclas de proteína para dar o que a gente chama de mordida. Ele precisa fatiar, lá no caso do presunto. Então, tem um produto chamado carragena, que é algo que dá estrutura e permite essa fatiabilidade de produto. Então, de maneira geral, o que a gente faz é compra a matéria-prima, formula uma série de aditivos e uma série de temperos para dar toda essa caracterização estrutural e sensorial para os produtos carnes. E aqui, ó, isso se tornou uma empresa, um negócio, e vou colocar aqui, o que você acredita que é a diferença entre alguém que, por exemplo, conseguiu construir um negócio que vende para grandes empresas, você falou, dá exemplo de novo, as empresas... BRF é Sadi e Perdigão, né? BRF, Seara, Aurora, JBS, Frimeza, Copacol. Então, grandes empresas desse segmento. E o que talvez diferencia a mentalidade de um empresário que consegue esse tipo de negociação de um empresário que talvez, vou colocar, vai montar um açougue só? O que você vê como a diferença da mentalidade desses dois? Na verdade, está na escala, né? A principal diferença dos dois é a escala. Porque nas duas situações eles têm mais ou menos as mesmas matérias-primas e vão produzir o mesmo produto, que afinal nós consumidores temos mais ou menos também o mesmo paladar, as mesmas aptidões para consumir esses alimentos. Mas a grande diferença que também está na escala, porque quanto maior a escala, maior a capacidade de você comprar uma matéria-prima melhor, então consequentemente seu produto lá na frente vai ser maior. Quanto maior a escala, maior o seu poder de compra, então você vai comprar uma matéria-prima melhor e mais barata. Então, basicamente, está na escala. Agora, o que vai diferenciar essas escalas, né? Que é a maior diferença delas. Isso tudo é consequência do tamanho do produtor. Basicamente, eu acredito que vai estar na ambição que o cara tem, né? Na vontade que o cara tem, porque se a gente pensar até em pirâmide de Maslow, né? Fome é uma necessidade humana. Então, o cara que é uma indústria de alimentos, ele combate, né? Ele fornece ali uma necessidade do ser humano. Então, é uma causa muito nobre quem trabalha com alimentos. É meio que você pode usar o discurso, né? Estou alimentando o mundo, que é algo bastante impactante. Mas, às vezes, a preocupação em geração de lucro acaba deixando isso de plano de fundo, mas é algo que a gente fala que sempre tem que deixar lá na frente, que a indústria de alimentos é algo muito, muito nobre, uma atitude muito nobre, né? Um propósito muito nobre. Mas eu acredito que o que vai diferenciar o tamanho deles é o grau de profissionalismo que vai ter dentro da empresa, e está muito ligado ao quanto aquele acionista, aquele sócio, aquele dono do negócio acredita
no potencial daquilo, porque ninguém investe nem tempo, nem energia, nem dinheiro em algo que não acredita. Então, o resultado disso lá na frente vai ser a escala. Então, por exemplo, o Joesley, que é o dono da JBS, é um cara que acreditou no negócio. Ele acreditou, ele investiu, ele falou, isso funciona, isso dá certo e tal. Então, o cara tem que pôr a energia e, claro, que tem que ser um pouco visionário, né? Ele tem que sempre pensar um passo à frente. É a questão que nós falamos no começo. Ele tem que pensar em alguma coisa que mataria o negócio dele. Então, o que mataria o negócio dele seriam custos elevados. Então, ele precisa melhorar a eficiência, precisa melhorar a operação para conseguir ter escala. Uma coisa que eu achei fantástico é a ambição, o tamanho da sua ambição, o tamanho da sua fome, não só da questão nobre, de ajudar na fome das pessoas, mas o tamanho da sua fome como empreendedor, empresário. Sim. E isso faz toda a diferença de construir um negócio que possa gerar faturamento de múltiplos 8 dígitos ou ficar sempre dentro da sua cidade, vendendo um pouco. Me fala um pouco mais. O que você acredita que talvez são valores pessoais ou princípios ou crenças que o Lucas tem que ajudaram ele nessa trajetória? Tá. Um valor que eu gosto muito, eu sempre fui bastante ambicioso. E até, às vezes, até nem soa muito bem isso, porque as pessoas acabam confundindo ambição com ganância, né? Ganância quer tudo a qualquer custo, ambição não necessariamente, né? Mas... Eu gosto de dizer que ambição, eu quero mais e melhor, mas mais e melhor para o mundo, mais e melhor para mim, mais e melhor para o outro. Ganância, quase que eu quero tomar do outro. Exato. É diferente. Uhum. Então, eu sempre fui muito ambicioso. No fim do dia, a ambição está muito relacionada, muito interligada, para mim, com meritocracia. Então, o cara que mais vai ter... Na maioria das vezes vai ser aquele que mais vai se dedicar. É aquela história, né? Não é fazer até dar certo, é fazer dar certo. Não tem tentar, ou você faz ou você não faz. Então, esse é um valor que eu tenho muito para mim, meritocrático. Aí o que vai puxar, né, a meritocracia é a repetição. Você precisa fazer, né? Até aprender alguma coisa. Até você conseguir criar um hábito, desenvolver um hábito, né? E hábito ou você aprende por repetição, ou você aprende por algum abalo emocional forte, né? E você sabe melhor que eu. Então, eu não recomendaria, né? Apesar de eu não ter passado isso, um forte abalo emocional. Então, eu aprendo pela repetição. Então, se eu vou aprender pela repetição, eu preciso entender um método de alguma coisa. O jeito mais fácil e mais barato de fazer isso é procurar aprender com o erro dos outros, para que você não tenha que errar. Então, os principais valores, se a gente olhar isso tudo, eu acredito que o principal é disciplina. Eu falo que eu sou motivado pela minha disciplina. Então, fazer, a maioria das vezes você não vê resultado, continua fazendo, não vê resultado, e eu sou acostumado com isso porque eu gosto muito de treinar, gosto muito de academia. Então, você treina, não muda nada, treina, não muda nada. Você começa a ver resultado. Ficou uma semana sem treinar, perdeu tudo. E é muito assim, né? Meio que uma escada rolante. Até parado, você está indo para trás. Então, a disciplina é um valor que eu acho muito importante. E o segundo valor, até nem seria segundo, mas colocado ali lado a lado, eu acho que é a honestidade. Porque não adianta você ser disciplinado e desonesto, né? Não ser ético, né? Apesar de não ser o mesmo significado, mas você precisa ser disciplinado e ético. E aí você vai plantando e naturalmente os frutos vão aparecendo. Isso, né? Aí que você falou é extremamente importante. Eu gosto de dizer que uma pessoa que age com antiética, com falta de honestidade, ela está roubando dela mesma. Às vezes eu vejo pessoas assim, nossa, eu consegui ali, sei lá, passar alguém para trás em R$10. Essa pessoa não viu quanto de portas que ela fechou de oportunidades para a vida dela por causa daqueles R$10, que talvez tenha sido um custo é um custo invisível. Todo mundo quer uma porta aberta, mas nem todo mundo está disposto a abrir essas portas. E achei incrível isso da disciplina também que você trouxe, porque a excelência, principalmente se tratando no esporte, se for ver, é repetição e às vezes é chato ver a rotina. Se pegar e filmar, vou dar um exemplo de, talvez você conheça, já ouviu falar do Kobe Bryant? Opa, já. Mamba Mentality. Se pegar a história do Kobe ali, no início ele não sabia jogar basquete direito, de repente ele começa a treinar todos os dias, enquanto os colegas dele treinavam 1 a 2 vezes por semana. Ele começa a se destacar.
de repente vai para a NBA, antes de ir para a NBA ele já estava treinando 2 vezes por dia. Ele percebe que na NBA a rotina era 2 vezes por dia, então o que ele faz? 4 vezes por dia, ele dobra o treino comum da NBA. Então, se parar para pensar, a vida dele era acordar, treinar, descansar, dormir. Uhum. E se filmasse isso durante 10 anos, ia ver isso acontecendo durante 10 anos. Então, é muito simples pensar, eu quero o palco, mas nem todo mundo está disposto a fazer de ter essa disciplina e às vezes não ver resultado do dia para a noite, nem em 6 meses, nem no primeiro ano, dependendo. Sim. E outra coisa que me chamou a atenção, você coloca no seu perfil falando que ensino você a ter sorte. Fala um pouco mais sobre isso. Cara, tem várias coisas, várias personalidades aí que falam disso, né? O Cristiano Ronaldo fala que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. Não me lembro que fala que a sorte sempre encontrou ele enquanto ele estava trabalhando. Na verdade, sorte eu acho que é um fenômeno, né? Assim, um título que as pessoas dão para quem faz alguma coisa repetidamente, né? Então, até isso que você falou, a alta performance, na verdade, é a somatória de pequenos hábitos repetidos durante um certo período de tempo. Se pensar em um atleta olímpico, o cara treina, dorme e come. Não faz mais nada além disso. Só que faz isso repetidamente, né? Então, quanto mais ele faz isso, mais sorte, em teoria, ele tem, né? Porque ele tá tão acostumado a nadar, vamos imaginar um atleta de natação, a nadar daquele jeito, em fazer aquilo repetidamente, ele sabe a braçada, sabe a golfinhada, tudo, que no momento da competição, se um outro cara erra, por exemplo, uma golfinhada, ele ganha alguns milésimos de segundo e ganha ela do cara. Então, ele teve sorte porque o outro cara errou. Não, ele teve mérito de tanto que ele treinou e de tanto que ele repetiu aquilo, permitiu com que ele não errasse e o outro cara eventualmente errou. Tá, teve sorte que o cara errou? Não. Então, e isso é muito comum, né? Das pessoas atribuírem o sucesso alheio a fatores externos, né? Atribuir o sucesso, a conquista de alguém com sorte. Falou, mas também teve oportunidade e tudo mais. Oportunidade não é dada, é criada, né? Então, você tem que trabalhar, você tem que buscar. E do que eu falo no perfil, né? Que eu dei sorte na vida, é que, claro, quando você inicia a vida, algumas pessoas têm um pouco mais de oportunidade do que as outras. Mas tem um filósofo alemão que eu gosto muito, eu não me lembro quem que fala assim, que Deus dá as cartas e você joga. Então é muito análogo ao poker. Você pode ter uma mão boa, só que se o cara que está do outro lado for mais inteligente, mais jogador do que você, ele pode ter uma mão ruim e ganhar de você. O blefe pode funcionar num cara que sabe jogar com probabilidade, por exemplo, e pode não funcionar com um cara que não sabe jogar com probabilidade. Então, não necessariamente ele teve sorte. Então, a sorte está com uma disciplina incansável de fazer aquilo, com um mindset de crescimento, né, e com essa busca incessante de melhoria, essa busca incessante de novos negócios. E a ciência já prova que não necessariamente quer dizer que você vai ter, por exemplo, se tornar, vamos colocar, o Michael Phelps, ou se tornar um Michael Jordan, ou Pelé, ou o que for. Mas todo mundo pode ser melhor do que ontem. Sim. Todo mundo pode evoluir, todo mundo pode, sim, viver em alta performance dentro da condição que ela tem. Uhum. Porque se eu começar exemplo, eu gosto de dizer, essa é uma coisa que eu levo para a vida. 3 histórias que eu posso me contar, imaginando que tem uma situação. Imagina que eu tô, sei lá, obeso, eu posso dar... A primeira eu posso me contar uma mentira que parece verdade. Eu tô obeso porque meu metabolismo é lento. E às vezes o cara nunca foi nem fazer exame nenhum. Uhum. Ele tá inventando uma historinha que ele começa a acreditar que é verdade e fala, meu metabolismo é lento, mas você vai ver, ele não tá fazendo atividade física, não tá cuidando da alimentação, mas ele conta a história que o metabolismo dele é lento. Essa é uma mentira que parece verdade. Um viés de autoconveniência. Né? O segundo eu posso simplesmente negligenciar, ignorar ou fazer piada do problema. Olha aqui, isso aqui é gostosura, essa banha aqui, um exemplo. Então, eu posso ignorar. E se eu estou fazendo isso, eu não estou olhando, não estou colocando luz, eu não vou mudar aquilo. Porque não está me incomodando. E se não me incomoda, tudo bem. Só que eu vou continuar como está. A terceira e essa é algo que, na minha percepção, mais trava as pessoas. Essas 2 travam também. Mas se fosse para colocar estatisticamente, essa daqui talvez seja a maior, que é a verdade que não te ajuda.
E o que é a verdade que não te ajuda? Meu metabolismo é lento. Talvez seja, mas se eu ficar contando essa história e não fizer nada, eu vou continuar igual. Uhum. Mas tenho uma situação desafiadora porque eu nasci na favela. E se eu continuar contando essa história, eu vou continuar ali. Então, e hoje tem pessoas que, assim, os outliers, pessoas que mostram que é possível. E não estou dizendo que precisa ser possível, como eu falei, se tornar o próximo Cristiano Ronaldo, mas é possível ser melhor do que ontem. Gostei muito disso que você falou sobre a sorte. Uhum. E colocando aqui também, quais são as suas grandes referências na sua vida? Eu acho que a principal é aquela que a gente tem primeiro contato, né? Desde que você tem ali um histórico, né? De honestidade e tudo mais. Então, acaba vindo de família. Que meu pai e minha mãe, basicamente, as duas principais referências. E aí, de cada um deles vem valores diferentes. Meu pai sempre foi um cara muito profissional, um cara muito técnico e exigente. Então, extremamente racional, metódico, sistemático e resultado. Então, ele ensinou essa parte da disciplina. E a minha mãe, mais emocional. Então, aquela pessoa mais família, que quer as pessoas mais próximas, que quer o bom relacionamento e tudo mais. Então, é esse jogo, né? De razão e emoção, mas de cada um deles vindo e formando uma única referência familiar, assim, pai e mãe, colocando os dois no mesmo patamar, se a gente pudesse juntar os dois, seria a principal referência. Eu gosto muito dessa parte de liderança também, né? Então, eu acho que, especialmente líder, se eu quisesse definir o que é um líder, eu acho que líder é aquele que questiona padrão. Eu acho que os padrões precisam ser questionados. Esse copo sempre foi colocado aqui. Tá bom. Por que sempre foi colocado aqui? Então, eu gosto muito daqueles líderes que desafiam os padrões. Então, por exemplo, Steve Jobs, que consegue ter uma visão sistêmica de tudo aquilo que está acontecendo, né? O cara tem uma visão holística de tudo que acontece e consegue encontrar uma solução para um problema que as pessoas nem imaginam que elas ainda têm o problema. Então, eu gosto bastante de Steve Jobs. Um outro cara, o Musk, naturalmente, é um cara que questiona padrão o tempo todo questionando padrão. Então, tá nessa coisa de buscar novo, você tá dormindo inquieto, o que eu posso fazer de diferente e tal. Então, nessa parte de liderança, eu colocaria esses dois. Da parte de comunicação, eu como comunicação e empreendedorismo também, como brasileiro não podia deixar Silvio Santos. Acho que o cara é um fenômeno de comunicação, sabe falar, por mais que às vezes escapa algumas coisas ali, mas é aquele cara que tem muito crédito, né? De falar, de o Brasil gosta dele, né? Então, basicamente, Quem está assistindo aí, sua avó conhece Silvio Santos, você, seu filho, todo mundo conhece Silvio Santos. exatamente. Então, líderes assim da parte de questionamento, eu gosto bastante de Steve Jobs e Musk. Parte de comunicação, colocaria Silvio Santos, eu acho que é um cara fantástico. E da parte de repetição, de disciplina e de performance, Cristiano Ronaldo. Gosto muito. É um cara que, independente se ganhou, se perdeu. Bernardinho eu gosto bastante também. Os dois. É o cara da disciplina, é o cara que vai fazer, ganhamos o campeonato. Então, o ano que vem nós vamos começar a treinar 1 hora mais cedo, porque quem ficou em segundo vai treinar muito mais. Nós precisamos treinar mais do que os caras vão treinar para permanecer ali. Então, seria esses três, né? A parte familiar em cima e aí na parte de baixo, nesses 3 pilares: comunicação, liderança e performance. Muito bom. E colocando aqui também, agora pensando na área empresarial, o que você acredita ser bons princípios para uma boa gestão? Tá, uma boa gestão, a primeira parte, eu sou muito dessa vertente aí que eu falei, eu sou muito análogo a meu pai. Meu pai é muito resultado. Então, empresa foi feita para 2 coisas, né? Para gerar valor, que é o principal dela, mas precisa gerar valor para cliente, precisa gerar valor para acionista. Então, no fim do dia, tudo vai ser número. E número é resultado. Então, o principal valor é a empresa precisa dar resultado. Puxando isso, eu venho muito com a meritocracia. Eu acho fundamental, se todas as empresas conseguissem implementar isso, é meritocrático. Porque quando alguma coisa é meritocrática, você não precisa ficar manipulando com dinheiro, sabe? Vou te dar uma promoção, vou fazer isso. Você não precisa ficar manipulando motivação,
Porque é meritocrático, o cara vai ganhar proporcional àquilo que ele está entregando. Se ele está ganhando mais, é porque ele está levando mais valor para a empresa também. Se a empresa está recebendo mais valor, ela está distribuindo mais dividendo para acionista e ela está entregando mais valor e mais solução para cliente. Então, resultado e meritocracia. Claro que nesse meio tempo, né, como é uma relação interpessoal, a comunicação precisa flutuar muito bem ali nesses... Como fazer para, por exemplo, criar um ambiente onde seja possível a meritocracia e esse aumento de resultado? Cara, isso é muito difícil. Esse talvez seja o maior dos desafios, né? Porque algumas coisas, por exemplo, comercial é muito fácil você conseguir entregar a meritocracia, né? Pô, você coloca uma remuneração variável para ele, quanto mais ele vende, melhor. Mas nas outras fases, né? Eu falando aqui pensando numa indústria, do pessoal que está na produção, é um pouco difícil fazer isso, porque o cara tem aquela produção, como que ele vai entregar mais do que aquilo? Então, aí você começa a levar isso para os líderes, né? Então, para o líder, para o gerente de fábrica, eu preciso ter a maior eficiência possível. Para ter a maior eficiência possível, você precisa olhar processo, você precisa olhar pessoas, você precisa fazer treinamento. Da parte de qualidade, eu quero ter o menor número de reclamação e de devolução possível dos clientes. Então, ela fala, ó, se eu preciso isso, eu preciso de produto extremamente padronizado. Então, ela vai lá no pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Quantas pessoas são na empresa? 90 pessoas. 90 pessoas, pode. E aí, que ela vai cobrar lá o gerente de produção. Da parte de pesquisa e desenvolvimento. Ó, eu quero produtos inovadores, eu quero uma entrega cada vez maior. Então, você cobra isso. Isso é um sistema que vai se retroalimentando. Só que, infelizmente, né, é aquela história que o pessoal fala, a vida não é justa. Então, quem vai ganhar, quem vai ser beneficiado pela meritocracia serão os líderes. Apesar de todo mundo precisar disso para a engrenagem rodar, né? Cara, você me falou uma coisa aqui, e parando para pensar, o jeito de transformar uma sociedade ou uma coisa grande é começando transformando um grupo pequeno de líderes. Exato. Talvez seja o único jeito. Porque se eu começar a pensar em mudar o mundo e querer mudar todas as pessoas, não dá. Agora, Jesus Cristo fez isso. Ele começou com 12 ali. Então, a partir do momento, olha, tem o cara da qualidade, o outro das vendas, outro da produção, se torna possível essas pessoas serem os representantes. Achei isso bem legal, muito bom. É aquela história, né? O primeiro passo não vai te colocar no pódio, mas vai tirar você de onde você está. Então, precisa começar, né? E fantástico essa questão também de como implementar meritocracia em ambiente onde às vezes é desafiador, talvez pelas lideranças, eu gostei dessa ideia. E colocando aqui, o que você acha que faz, o que diferencia talvez alguém que talvez possa estar nos assistindo aqui, e no geral essas pessoas nem sempre param para assistir podcast, mas porque vão ficar sempre na produção e de alguém que se torna o líder e assume uma liderança. O que é a diferença? Todo aquele que se torna líder, eu acho que ele se compromete a entregar mais do que aquilo que ele deveria entregar. Aquela história de Napoleão Hill, né? O homem que faz mais do que ele é pago, em breve será mais pago do que ele faz. Então, o líder, naturalmente, é uma pessoa que se destaca. Porque tem um monte de pessoas ali. Claro, preciso escolher um líder. Você vai fazer uma escolha aleatória. Só que à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido, algumas peças começam a se destacar. Por exemplo, como você vai escolher um líder, né, um capitão de um time de futebol? Pô, o cara que se comunica, o cara que fala bem, o cara que engaja o time. É aquela pessoa que se destaca. Então, a única razão para você conseguir se tornar um líder é entregando mais do que aquilo que você deveria entregar. Então, é se destacando, é se colocando em outro lugar, é se preocupando com coisas que estão além daquilo que são as suas obrigações. Esse é o primeiro passo, né? Aí tem outros passos, porque aí você ficou na prateleira de líder, aí você precisa se destacar. Então, aí você precisa questionar padrão, aí você precisa ter disciplina. De novo, você precisa entregar mais do que aquilo, que aí, você vai imaginar, você estava na produção, você virou líder, você virou gestor, você virou diretor. E uma coisa que você falou, ó, primeiro entregar o resultado a mais para depois pensar em ter qualquer reconhecimento sobre aquilo. Hoje muita gente fala, quando me derem o reconhecimento, aí eu começo a querer entregar o resultado. É o contrário. É muito ao contrário.
E outra, não é gerar o resultado a mais um dia, é com consistência, aquilo que você falou, com Exatamente. disciplina, para ficar inquestionável a sua posição de liderança. Uhum. Porque senão ela pode ser questionada. E outra, não existe estabilidade, né? Se a pessoa também não tiver aquele compromisso, a mesma coisa você, como a sua empresa, se você começar a parar de entregar o resultado que os seus clientes precisam, não funciona. Exatamente. São dois pontos. A estabilidade realmente não existe, mas também eu acho que ninguém deve ser insubstituível. Então, o líder nível 5 lá que Jim Collins fala é aquele cara que prepara alguém para estar ali. Se amanhã ele não estiver na empresa, o negócio está rodando do mesmo jeito. E essa parte de estabilidade não existe, eu gosto muito também, porque eu não me lembro que livro que é que fala isso, mas é que cada ser humano, ele está disposto a fazer qualquer coisa para resolver as suas necessidades individuais, né? Ele é um egoísta, porque ele quer fazer aquilo que é conveniente para ele. Se para ele é conveniente uma promoção, então ele vai entregar mais para a empresa. Então, só que o cara é movido por emoções o tempo todo. Então, estabilidade não existe, porque se ele está sob influência de emoção, ele quer satisfazer aquilo que são as vontades e os anseios deles, então acaba se tornando um pouco imprevisível, né? E, cara, para quem está nos assistindo aqui, se fosse para você dar conselhos práticos para poder aplicar, quais seriam? Para alguém, talvez seja dentro da empresa, seja na vida pessoal, quais seriam? Eu acredito muito em aprendizado. Eu gosto muito dessa parte de educação. Eu acho que a gente tem menos tempo de vida do que a gente deveria ter para aprender tudo aquilo que eu particularmente tenho vontade de aprender. Sempre tem uma coisa nova. Acho que o aprendizado ele tem que ser diário, né? O tempo todo você tem que estar buscando aprender alguma coisa. Sempre tem como melhorar. Mas aí tem alguns pontos de cuidado nessa parte de aprendizado, né? Não tem como alguém aprender aquilo que acha que já sabe. Então você tem que ter um mindset de crescimento, de escutar. Qualquer pessoa tem alguma coisa para te acrescentar. E às vezes você precisa ter uma percepção de que eu estou nesse caminho, nesse caminho, nesse caminho. Peraí, vamos ver se eu estou no caminho certo. Porque essa história de melhoria contínua é um negócio um pouco perigoso. Porque melhoria contínua de uma vela não vai transformar ela numa lâmpada, né? Apesar dos dois terem o mesmo objetivo. Fantástico isso. Então, às vezes você precisa, respira. Tô no caminho certo? Tá bom, então seguimos. Não tô no caminho certo? Será que eu preciso pivotar e virar para outro lado e para lá? Então, a única forma de você fazer isso é por meio de aprendizado e reflexão. E qual o tamanho da sua ambição, né? E qual o tamanho da sua ambição? Onde você quer chegar? Cara, fantástico isso, fantástico isso. E como que o pessoal faz para te conhecer mais, acompanhar seu trabalho? Eu tô no Instagram, @LucasMarquesCosta. Eu posto ali basicamente todos os dias, faço alguns stories. Costumo participar de alguns podcasts também. Tenho cada vez mais ido para esse lado do digital, porque, a exemplo do que eu falo, que eu dei sorte, eu tive bastante oportunidade, né? A gente está em alguns masterminds, faz alguns cursos que a maioria das pessoas não tem a possibilidade por dificuldade relacionada a recurso. Então, eu acredito muito. Por acreditar na educação, eu acredito muito. Se eu tenho acesso a esse tipo de coisa, eu quero levar isso para o maior número de pessoas possíveis. E isso que você falou é tão verdade que você vive isso na prática, porque essa humildade intelectual de, peraí, eu tô com um resultado incrível, ainda assim continuo investindo em educação. Uhum. Você falou que tem o MBA que você vai, fora do Brasil, os grupos de mastermind que faz parte. Eu gosto da ideia de quem tá pronto já morreu. Uhum. Você conversa com uma Muito pessoa bom. que já sabe de tudo, você vai conversar com ela, não, eu já sei disso, isso eu já sei. E ela tá sem resultado, você fala, cara, falta humildade intelectual. Uhum. A partir do momento que a gente começa a se colocar, opa, eu posso ter um resultado incrível, mas o que eu tenho para aprender? Mesmo que aquela pessoa ali ainda não tenha um resultado, o que eu posso aprender com essa situação, com essa pessoa? Eu tenho condição de evoluir. E aquela questão de pode ser uma pessoa de 20 anos que tem essa fome de aprender, ela tem muito a viver. Agora, se ela tem 15 anos, pode ser uma de 80 que tem essa fome de aprender, ela tem muito a crescer. Agora, você pega uma de 15, 10 anos, eu já sei de tudo, não tem mais nada, ela começa a entrar na depressão. Exato. Aquela história, é impossível o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E essa que o homem que já está pronto, já morreu, é fantástica também. Muito bom. Foi fantástico estar aqui com você. Pessoal, quem está aqui assistindo, lembra de se inscrever. 4 ações aí, ó. Vou colocar 5 ações? 5 ações. Se inscreve,
deixa o seu comentário, deixa o gostei no vídeo, marca o sininho e na descrição aqui do vídeo tá as redes sociais do Lucas, vai lá e começa a seguir ele. Quem quiser também tem outros detalhes aqui do Instituto Romani, você que gosta de aprender sobre psicologia e gestão, dá uma olhada aqui e vamos junto fazer desse lugar melhor, fazendo de nós mesmos pessoas melhores. Lucas, se tiver mais algum recado final que quer deixar pro pessoal aqui, foi um prazer enorme te receber, meu amigo. Não, muito obrigado pelo convite. Admiro muito também seu trabalho. Acho que esse é um mercado que o pessoal precisa de ajuda, né? Nem precisa de venda de serviço, precisa de ajuda. Né? Se o mundo é formado por pessoas e as pessoas são movidas ali pelos seus pensamentos, faz total sentido a psicologia estar cada vez mais, cada vez maior e cada vez mais forte também. Parabéns pelo trabalho.